Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, bom momento de estudo, né? Professor Marciano Xavier, nossa aula de hoje é sobre competência criminal, competência no processo penal, tá certo? Competência, parte 1, porque essa aula nós dividiremos em várias partes. É um assunto bastante extenso e nós vamos bater ponto por ponto, tá bom? Vamos lá então? Primeira coisa, senhores, jurisdição e competência. Você pode ver o seguinte, todo edital que cobre esse assunto, ele vem jurisdição e competência. Então, nós temos que saber a diferença entre jurisdição e competência. O que é jurisdição? Jurisdição, pessoal, se você tivesse que anotar, eu diria para você o seguinte, jurisdição é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal. Jurisdição é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal. Como assim, professor? Ora, a jurisdição, ele é um poder e é um dever. Quem tem isso é o Estado para aplicar o direito penal. Para aplicar o direito penal. Você quer ver? Se eu praticar um crime contra você, você pode contratar pessoas para me punir? Não pode, porque esse poder de punir, esse poder é do Estado. O Estado, através do juiz, por isso que fala Estado-juiz, utilizando de um processo, né, do devido processo legal, assegura o direito ao contraditório e ampla defesa e no final sai uma sentença. O Estado é que tem esse poder. A jurisdição é o poder de aplicar o direito penal, de aplicar o artigo 157, 155. Alguém praticou um crime, o Estado vai processar esse sujeito. É um dever por quê? Ora, se você não pode me punir, então o Estado tem que prestar esse serviço para você. Daí é um dever, é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal quando alguém praticar um fato concreto. Tá bom? Beleza, muito bem. Essa jurisdição, quem exerce é o Poder Judiciário. Na área criminal, quem exerce a jurisdição, você viu aqui que eu escrevi juiz, é o Poder Judiciário. Tá certo? O Ministério Público pode punir alguém? Não. O Ministério Público acusa. Tá certo? A polícia pode punir alguém? Não. A polícia apura, a polícia investiga. Quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, você vai guardar, né? Olha só, o Poder Judiciário, nós temos, ó, o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos cada estado e o Distrito Federal tem um Tribunal de Justiça, tá bom? Tribunal Regional Federal, né? Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal, Juiz de Direito, Juiz Federal, tá certo? Nós temos aqui o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juiz do Trabalho. Nós temos o Superior Tribunal Militar e o Juiz Militar chamado de Juiz Auditor. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos, que é o tribunal aí que está vendo se vai caçar ou não a chapa da Dilma e Temer, né? Nós temos o Tribunal Regional Eleitoral e nós temos juízes eleitoral, juiz eleitoral. O Poder Judiciário, ele é representado por isso aqui, ó. A jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário. Nós temos a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, 4 tribunais superiores, o STJ, TST, STM e TSE, e nós temos cada estado com Tribunal de Justiça e Juiz de Direito. Isso aqui nós chamamos de primeira instância, esta é a primeira instância, esta é a segunda instância, esta é a instância superior e aqui é a Suprema Corte. Isso é a Suprema Corte. Veja como é interessante o conhecimento básico para você, para nós estudarmos o próximo tópico, que é competência. Esses órgãos do Poder Judiciário, né, eles é que vão aplicar o direito. Se eu praticar um crime, né, eu pratiquei um crime, eu pratiquei um furto contra você, eu vou ser processado no juiz de primeira instância, aqui no juiz de direito. Se eu furtei a Caixa Econômica Federal, eu vou ser processado aqui na Justiça Federal. Se você que está me assistindo, imagina que você é prefeito, você praticou um crime, tá? Você vai ser um crime estadual, você vai ser processado aqui pelo Tribunal de Justiça. Você é governador,
pelo STJ, você é presidente pelo Supremo Tribunal Federal. Fica tranquilo que nós estudaremos a competência de cada tribunal. Isso aqui é só um conhecimento geral. Muito bem. O Poder Judiciário, que exerce a jurisdição, ele está organizado por matéria. Se você verificar, está organizado por matéria e por instância. Por matéria e por instância. Você quer ver? Matéria eleitoral. Olha só. Justiça eleitoral. Aqui é de eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Juiz Eleitoral. Esse órgão, esse ramo do Poder Judiciário é a justiça especializada que vai cuidar de matéria eleitoral. Opa, eu comprei voto para você. Eu vou ser processado na justiça eleitoral. Matéria eleitoral. Aqui nós temos a matéria militar. Então, eu digo que aqui é a Justiça Militar. Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. Daqui a pouco eu vou falar para você que a Justiça Militar da União, ela é competente para processar e julgar os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então não caia na pegadinha, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar não são julgados pela Justiça Militar da União. O Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar do Estado, ele é julgado pela Justiça Estadual, pela Justiça Militar Estadual, que é um ramo uma divisão aqui da própria Justiça, do próprio Poder Judiciário Estadual, divisão para fins de atuação, vamos dizer assim. Então, essa aqui é a Justiça Militar. Na primeira instância, é o juiz auditor, que é um juiz militar, o sujeito faz concurso para isso, juntamente com outros juízes militares, que vêm da tropa, oficiais, 4 oficiais e mais um juiz militar, formam o Conselho de Justiça ou Conselho Permanente. Eu falarei disso com mais detalhe para você. E eu tenho o Superior Tribunal Militar, que recebe recurso daqui ou também pode processar diretamente os oficiais generais. Nós temos matéria trabalhista, tá? Aqui nós temos Justiça do Trabalho, que não tem nada a ver com criminal. Nós não estudaremos, então, a Justiça do Trabalho, porque ela não tem competência criminal. Professor, mas trabalho escravo não é processado na Justiça do Trabalho? Não. Trabalho escravo vem para a Justiça Federal, que é a redução à condição análoga de escravo. Nós temos aqui a Justiça Federal. A Justiça Federal, que é aquele ramo da justiça comum, responsável, com competência, com jurisdição, para processar os crimes envolvendo interesse da União, bens, serviços, interesse da União, autarquias ou empresas públicas. Por exemplo, eu pratiquei um crime contra o INSS. Eu vou ser julgado na Justiça Federal, tá certo? Eu pratiquei um crime de sonegação fiscal, de imposto federal. Vou ser julgado na Justiça Federal. Se o imposto for estadual, eu vou ser julgado na Justiça Estadual. E nós temos aqui a Justiça Estadual, que é responsável. Na primeira instância, nós temos juiz de direito. Na segunda instância, Tribunal de Justiça. Competência da Justiça Estadual, ela tem competência para julgar os crimes que não sejam de competência da federal, que não seja militar da União, que não seja eleitoral. Por resíduo, o que sobra, então, vem para a Justiça Estadual. Isso aqui, forma a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela é formada pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Justiça Especial Eleitoral, Justiça Especial Militar, Justiça do Trabalho, que para nós não tem interesse criminal, e Justiça Comum, que é dividida em Justiça Federal e Justiça Estadual. Tudo isso eu estudarei com os senhores detalhadamente, isso aqui só para você ter uma noção do Poder Judiciário, especificamente a jurisdição, e agora eu já vou falar para você mais de competência mais detalhado, tá bom? Muito bem. Se jurisdição, então, senhor, o que é a jurisdição? É o poder-dever do Estado juiz, desse Poder Judiciário, em aplicar o direito penal. Alguém praticou um crime eleitoral, vai ser processado na Justiça Eleitoral. Competência. A competência, se a jurisdição é o poder-dever de dizer o direito, a competência
ela é a repartição, é a divisão da jurisdição. Como assim, professor? A competência é a delimitação. Você está me ouvindo? Imagina que você é juiz federal e o seu irmão, a sua irmã é juiz estadual, juíza estadual. Só porque você é federal, você manda mais que ela? Você tem mais poder que ela? Não. Vocês dois têm a jurisdição, porque vocês é que receberam do Estado a missão de aplicar o direito penal. Agora, você que é juiz federal, você pode sair sentenciando igual em qualquer caso? Não. A sua irmã que é juíza estadual, ela pode sair sentenciando em qualquer caso? Não. Porque cada um vai atuar na sua área. Cada uma vai atuar no seu quadrado. É como isso. Cada um já tem delimitado a sua área de atuação. Opa! A delimitação da área de atuação de cada ramo da justiça, de cada instância, é o que denomina-se competência. É a delimitação de atuação dos órgãos do Poder Judiciário, dos juízes, seja por matéria ou por instância, são vários critérios, ou em razão da pessoa. Você é um deputado estadual, tá certo? Quem tem competência para processar deputado estadual? Crime estadual, Tribunal de Justiça. O seu irmão é senador. Quem tem competência para processar senador? Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Estudaremos, então, aprofundado, né, esse tópico aqui, competência, de forma aprofundada, tá bom? Conceito de competência. Conceito de competência é o que eu falei para vocês. É a delimitação da área de atuação de cada órgão ou instância do Poder Judiciário. É isso, tá certo? Ora, se você é um juiz, está localizado, está alotado numa comarca, você tem competência para atuar naquela comarca. Você tem a sua jurisdição, está delimitado ali, tá bom? Isso que é o conceito de competência. Critérios para definir a competência. Critérios são requisitos. Para aí, ó. Você acha que é assim, ó? Ô Marciano, como é que fica? O réu que escolhe onde que ele vai ser processado? O Ministério Público que escolhe onde que ele vai acusar o réu, por exemplo? Imagina que sua cidade aí, né? Ela é limite com outra cidade. Tem um juiz carrasco na outra cidade que está condenando todo mundo, tá certo? Por determinado crime. Promotor de justiça, agora esses processos desta cidade eu vou mandar para a vizinha. Não, não é assim, ó. Existem critérios para definir a competência. São regras que estão previstas na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal ou em alguma lei. Então, os critérios para definir competência lembra daquele quadro com o Supremo e tal? São os critérios que vão definir a competência de cada ramo da justiça e também no que tange à localidade. Um juiz de um local, de uma comarca, de uma seção judiciária, ele não tem competência para atuar em outra comarca, tá certo? Porque está delimitado ali. Estudaremos os critérios então. Primeiro critério. Competência em razão da matéria. Lembra? Matéria eleitoral, matéria comum, matéria militar. Competência em razão da matéria. São os critérios. E é isso que vai cair na prova para você. Sobre a competência em razão da matéria, chamada de competência material, ratione matéria, materiai, né? Ratione matéria, em razão da matéria, competência material. Está aqui. Justiça comum estadual e federal. Justiça comum estadual e federal. Lembra do STJ? O STJ faz parte da justiça comum, está ligado. Lembra que eu falei, o STJ, ele está ligado a Tribunal de Justiça, cada estado tem um, Tribunal Regional Federal, juiz de direito e juiz federal. Isto aqui é a justiça comum. Justiça comum federal, justiça comum estadual. Ora, é como se falasse para você assim, olha só, eu furtei o notebook que você utiliza. Você trabalha na Receita Federal. Levou o notebook da Receita para casa, para trabalhar em casa. Eu entro na sua casa e levo o notebook da Receita Federal. Opa! Esse crime
É de competência de quem? Você está perguntando. Do que matéria? Qual a matéria? Quem que foi violado aí? Ó? A matéria é federal. Por quê? Porque eu subtraí um bem pertencente à União. Ah, não, eu entrei na sua casa, furtei sua casa, não levei nada da União. Levei seu computador, levei coisas particulares seu. A matéria vai ser da Justiça Estadual. A competência é da Justiça Estadual, porque trata-se de matéria estadual. Não tem nada a ver com bens envolvendo aí bens da União, interesse da União, serviço da União. Nada, tá bom? Então, nós temos aí esse primeiro critério, critério em razão da matéria, matéria da Justiça Estadual e Justiça Federal. Nós vamos estudar tópico por tópico quais os crimes que são julgados, processados e julgados na Justiça Federal. Fica tranquilo, tá? Justiça Eleitoral, tranquilo, isso aqui é fácil. Ora, é matéria da Justiça Eleitoral os crimes eleitorais, ó. Compra de voto, essas coisas todas. Justiça Militar. A Justiça Militar tem competência para processar e julgar os militares quando praticarem crime militar, no Código Penal Militar, tá bom? A Justiça Militar, só um interessante para você, vou até abrir aqui, ó. A Justiça Militar, nós temos Justiça Militar da União, que eles cobram isso na prova. Justiça Militar da União, se cair na prova para você, tem competência para julgar quem? Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. E cuidado com isso. E os civis. Opa! Como assim? Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica e civis que praticarem um crime militar, crime previsto no Código Penal Militar. Você quer ver? Você é um tenente. Imagina que você é um tenente. Você é um soldado. Né? Porque senão, né? Você é um militar, não interessa. Você é um militar. Você é um militar do Exército. Tá bom? O seu comandante foi chamar a sua atenção, você mandou o seu comandante lá para o PQP. Isso mesmo, você praticou um crime militar, irmãozinho. Entendeu? Você praticou um crime militar. Você é um militar do Exército. Você praticou um crime militar contra o seu comandante. Você vai responder na Justiça Federal, porque olha só, o Exército é da Federal, é da União. Então vai responder na Justiça Federal? Falso. Você vai responder na Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. Isso funciona para membros da Aeronáutica e membros também da Marinha. Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu sou um civil, eu sou advogado. Tá certo? Você, militar. Eu sou advogado, civil. Imagina os senhores que eu entro num quartel, tá certo? Eu já fui militar, eu sei como é que funciona lá dentro, e eu sei qual a hora de entrar para subtrair um fuzil. Eu entro e furto um armamento do Exército. Opa, mas eu sou civil? Mesmo assim, a Justiça Militar da União vai me processar. Porque a Justiça Militar da União tem competência para julgar membros da Marinha, Exército, Aeronáutica e civil. Cuidado! E civil. Tá bom? E nós temos também a Justiça Militar dos Estados ou do Distrito Federal. Isso aqui é tranquilo. Tem competência para julgar membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. E não civil. Civil não é julgado aqui. Você quer ver? Você é um bombeiro, tá? Você praticou um crime militar. O que você fez? Você simplesmente ausentou-se do seu local, da sua cidade, por mais de 8 dias, não está nem aí, chutou o pau da barraca, foi passar férias. Ih, meu irmãozinho, você praticou um crime de deserção. Você vai ser julgado por onde? Pela Justiça Militar do seu estado, tá bom? Beleza. Essa Justiça Militar é composta de 5 caras. 4 oficiais e mais um juiz concursado. Tá certo? Eles vão julgar você.
Tá bom. Assim também acontece com você é policial militar ou corpo de bombeiro militar. Tá bom. Agora imagina eu, civil, tá passando uma viatura da polícia, eu pego uma pedra, jogo na viatura da polícia, causo um dano à viatura da polícia. Opa! Eu pratiquei um crime de dano contra um bem da instituição militar. Eu sou civil, eu não posso ser julgado pela Justiça Militar dos Estados, porque a Justiça Militar dos Estados não tem competência para julgar civil, somente a Justiça Militar da União. Fique esperto com isso, porque os caras cobram isso na prova, tá bom? Tá? Então nós temos a Justiça Militar dos Estados e a Justiça Militar da União, cada um no seu quadrado. Digo, cada um com competência, tá bom? Definida. Agora, alguns assuntos interessantes ligados à justiça militar. Anota aí, ó. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade praticado por militar. Não é julgado pela justiça militar, é julgado pela justiça comum. Como assim? Eu sou policial militar, eu chego na sua casa, entro sem mandado de busca, não encontro nada em flagrante, eu pratiquei um abuso de autoridade. Senhores, você acha que a lei ia deixar eu ser julgado, ó? Aqui por um juiz, e junto com esse juiz, tem lá 4 colegas meus que vão me julgar. Porque aqui é a justiça militar. Tem um juiz de direito, né? Tem um juiz de direito, aqui tem um capitão, um major, um coronel, um tenente-coronel, um capitão, oficiais. Ah, senhores, claro que seria bem mais fácil ser julgado aqui por um abuso de autoridade. Ia dar uma passada de mão, ficar no corporativismo. A lei falou negativo. Negativo. Crime de abuso de autoridade não pode ser pela justiça militar, é pela justiça comum. Cuidado com isso, tá bom? Tortura, senhores. Policial militar, você, policial militar, praticou um crime de tortura. Ah, você é absolvido mesmo, você é julgado pelos meus colegas, juízes militares, nem pensar. Vai para a justiça comum. Tortura também, vai para a justiça comum. Mas não praticou em serviço, professor? Ainda que tenha, praticou em serviço. A lei fala que vai para a justiça comum, tá bom? Cuidado com isso, tá bom, pessoal? Crime doloso contra a vida. Homicídio, infanticídio, tá certo? Aborto, auxílio, instigação ao suicídio, homicídio. Imagina que o policial militar, ou bombeiro, ou da marinha, da exército aeronáutica, praticou um crime doloso contra a vida, um homicídio. Se a vítima for civil, quando a vítima for civil, guarda isso, quando a vítima for civil, crime doloso contra a vida praticado por militar, ainda que em serviço, porque fora de serviço não é crime militar mesmo, ainda que em serviço, a competência será do tribunal do júri. Muito bem. Você acha que não vão cobrar isso na prova de você? Simples. João da Silva, policial militar, ao abordar Mané, né, disparou contra este, causando-lhe a morte. Alegou o policial que agiu em legítima defesa, diante da situação hipotética que indica a alternativa correta. Letra A. Considerando que o atirador estava de serviço, a competência da justiça militar. Falso! Crime doloso contra a vida de civil, a competência do tribunal do júri. Professor, e se for militar contra militar? Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagina que um militar mata outro militar. Tá certo? Um militar mata outro militar. A competência é de quem? Guarda isso. Depende, irmão. Depende. 2 militares estão lá no bar. Um discutiu com o outro, estão bebendo, fora de serviço, não tem nada a ver com serviço, um matou o outro. Vai para a justiça comum, tribunal do júri. Então eu abro aqui, ó, militar vezes militar, fora de serviço, tribunal do júri. Fora de serviço, júri. Agora, imagina os senhores que 2 policiais, lá no quartel, estando em serviço ou não, está dentro da instituição militar, praticou, um matou o outro. Opa! Em serviço,
ou em instituição militar, em serviço ou instituição militar, a competência é da justiça militar. Ó, isso mesmo. Eu, por exemplo, teve um cliente que matou um outro dentro do quartel. Competência da justiça militar. Um outro cliente atirou numa pessoa que estava num motel, discutiu por causa de pagar a conta ali na saída, pediu para ela que atira no vidro, acertou no cara. Por coincidência, era um outro policial que estava lá, irmão. E aí, policial vezes policial, militar vezes militar, mas estava fora de serviço. Foi para júri, tribunal do júri. Então fica assim, militar vezes militar, se estiver em serviço, se estiver fora de ser em serviço ou em instituição militar. Como assim instituição militar? Imagina os senhores que 2 policiais que vão tirar serviço só amanhã, mas vão sair de madrugada, foram dormir no quartel. E lá tem mesa de sinuca, né? Eles discutiram, está dentro do quartel, não está de serviço, e um matou o outro. Está fora, ele não está em serviço, mas está em instituição militar. Competência da justiça militar. Não, está em serviço. Está lá na patrulha, está lá na rua, um discutiu, matou o outro. Justiça militar, tá bom? Então toma cuidado com isso aí, porque pergunta como assim, ó. O crime doloso contra a vida praticado por militar contra outro militar será sempre da competência da justiça militar. Falso. Vai depender. Está em serviço? Ou está dentro do quartel? Sim, em serviço. Ou dentro do quartel, aí vai para a justiça militar. Fora de serviço, não está no quartel, não interessa se a vítima é militar, vai para o tribunal do júri. Agora, senhores, crime contra a vida de civil, não interessa se está dentro do quartel, se não está, não interessa, vai para o tribunal do júri. Se for crime doloso, porque se for culposo, fica na justiça militar. Você quer ver? Teve a situação em Cuiabá, né? Em que lá 2 colegas de trabalho entraram para tomar água numa casa de câmbio. Na hora que está lá dentro, entra o rapaz para assaltar, tá certo? Nesse ali, um soldado saca a arma, atira no ladrão. Erra o ladrão revida, mata a menina, a secretária, e mata o próprio amigo do policial militar. Entendeu? Tá? O policial militar está... Desculpa, não foi isso. O policial, ao atirar no ladrão, erra o ladrão e acertou o próprio amigo e também acertou a secretária. Matou 2. Ele teve a vontade livre e consciente de matar os 2? Não, então não foi doloso. Mas ele desrespeitou, segundo ali, um dever de cuidado. Então foi culposo. Está respondendo na justiça militar. Por quê? Crime contra a vida de civil. Se for culposo, fica na justiça militar se ele estiver em serviço, claro. Se estiver em serviço, entendeu? Cuidado. Só vai para o júri se for doloso contra a vida, né? Competência em razão da pessoa. Ó, estamos estudando. A competência é os critérios para definir a competência. Falei da matéria da justiça comum, matéria da justiça eleitoral, matéria da justiça militar, com esses detalhes para você. Pode ir pesquisar para você ver que já tem questões, você já consegue resolver questões com essa base que eu te dei aqui, tá certo? Questionando crime de justiça militar, abuso de autoridade, tortura, crime doloso contra a vida. Agora, senhores, outro critério é competência em razão da pessoa. Competência ratione persona. Competência ratione persona. Ratione persona. Persona. Que se escreve personae. Senhores, competência em razão da pessoa. Também chamado de competência em razão da função, ou mais comum, também muito conhecido como foro privilegiado. Muito bem. Este critério que leva em consideração a pessoa, vai levar em consideração a pessoa do réu, não a pessoa da vítima, tá certo? Imagina que quem praticou um crime é um promotor de justiça. De quem é a competência para julgar essa pessoa? Julgar o promotor em razão da função, em razão da pessoa, em razão da função.
a competência do Tribunal de Justiça. Nós vamos estudar cada tribunal aqui. Esse critério, critério em razão da pessoa, leva-se em consideração a pessoa do réu, a função que ele exerce, tá certo? Quem ministro de Estado é processado onde? Ele é processado no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Membro do Tribunal de Conta do Estado é processado onde? No STJ e assim vai indo. Competência em razão do lugar, também chamado de ratione loci, tá certo? Esse aqui é o lugar onde a infração foi praticada. Estudaremos isso. Como assim? Imagina que eu coloque uma carta aqui, você coloca uma carta aí, e essa carta vai explodir em Cuiabá. Vem explodir aqui em Cuiabá, tá bom? Ora, e agora, hein? Você colocou o artefato explosivo aí na sua cidade, mas ela explodiu em outra. De quem vai ser a competência? Essa é a competência em razão do lugar. Nós temos critério para isso, nós temos regras para definir o lugar da infração. Já adianto para você que, em regra, a competência será do local onde ocorreu o resultado. Então, vai ser aqui onde explodiu a bomba. Tá certo? Claro que tem exceção. Nós adotamos como regra a teoria do resultado. Estudaremos isso detalhadamente. Competência funcional. Competência funcional é aquela que leva em consideração a fase ou o objeto do processo ou a instância em que o processo se encontra. Daí ela divide-se em por fase do processo. Claro, você quer ver uma competência por fase do processo? O crime doloso contra a vida. Diz a lei que no crime doloso contra a vida nós temos a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é o que se chama de sumário da culpa. Ela vai ser de competência de um juiz, chamado juiz singular, que vai terminar com a pronúncia do sujeito. O que é pronúncia, professor? É uma decisão que manda o cara para júri. Você praticou um crime doloso contra a vida, está provada a materialidade e há indício de autoria. Então aplica o 413 nele, do CPP. Ele vai para júri, vai para a segunda fase. Então, olha só, competência funcional. Não é competência em razão da função. É competência por fase do processo. Aqui nós temos a primeira fase, aqui nós temos a segunda fase. O juiz, a competência aqui é de um juiz e aqui é do tribunal do júri. Tá certo? Então, fica tranquilo, a competência funcional, ela é aquela que leva em consideração a fase do processo. Tá? E também nós temos, no que tange a competência funcional, por objeto do juízo. Por objeto do juízo, senhores, imagina que o sujeito está sendo processado pelo júri, pelo tribunal do júri. Lá no tribunal do júri tem 7 jurados que vão dizer se o sujeito é culpado ou inocente. Se ele condena ou absolve. 7 jurados. Olha só, o objeto para dizer se é culpado ou inocente, esse objeto, culpado ou inocente, é dos 7 jurados. Mas quem faz a sentença é um juiz. O juiz faz a sentença. Então, é como se dividisse. Divide-se a função de cada órgão. Por isso, competência funcional. Os jurados, não é a função de vocês fazer sentença. A função de fazer a sentença é do juiz presidente. O juiz presidente, não é sua função dizer se o sujeito é culpado ou inocente. Essa é a função dos jurados. E esse, então, é o que nós chamamos de competência funcional. Leva-se em consideração a fase do processo ou o objeto do juízo. Objeto, né? Pensa no júri. Objeto, dizer se é culpado ou inocente. Objeto, fazer a sentença. Cada um tem sua competência. E nós temos por grau de jurisdição. Competência funcional por grau de jurisdição. Claro, lembra que eu falei para os senhores que nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos STJ, nós temos Tribunal de Justiça, por exemplo, nós temos juiz de direito. Só pegando um ramo aqui. Senhores, cada um tem a sua função. Eu, cidadão comum, fui julgado aqui na primeira instância. Eu fui condenado, meu advogado recorreu para cá. A função de dar a sentença é da primeira instância. A função de julgar o recurso de apelação é da segunda instância. A função de julgar o recurso especial é do STJ. A função de julgar o recurso extraordinário é do
STF. Isso aqui é grau de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, grau superior e Suprema Corte. Cada um tem a sua função. Então, nós estamos falando em competência funcional. Função da primeira instância, da segunda instância, da terceira instância ou da instância superior. Tá bom? Tá? A competência funcional, então, leva em consideração a fase do processo, o objeto do juízo ou a hierarquia ou grau de jurisdição. Tá bom? Pronto. Competência por prerrogativa de foro. Lembra para os senhores que eu falei que estudar cada critério desse? E eu vou começar com isso aqui, ó. Competência em razão da pessoa. Porque, didaticamente, nós estudaremos aqui isso. Se o sujeito é senador, por exemplo, não interessa o lugar que ele praticou o crime. A pessoa, a função que ele exerce, faz com que ele seja processado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o primeiro critério a ser estudado por nós. Tá? Competência por prerrogativa de foro, competência em razão da função, competência ratione persona, foro privilegiado, tudo a mesma coisa. O que é, professor? É a competência que leva em consideração o cargo ou a função exercido pelo autor do fato, pelo réu. Tá bom? Beleza. O que interessa para nós aqui, que vem caindo muito em concurso, senhores? Quando é que se inicia a duração e a cessação da prerrogativa? Porque você pergunta para mim, ô Marciano, imagina que eu me candidatei para prefeito, tá certo? Eu ganhei a eleição, me chamaram no TRE para dar um documento chamado diploma, que diz que eu tenho que apresentar lá para os vereadores para tomar posse. Então você foi participar da expedição do diploma. Ou então, Marciano, eu sou juiz de direito, tomei posse no concurso. Muito bem. Quando é que inicia a minha prerrogativa? Quando que vou ter direito de ser processado em determinado tribunal? É o início, senhores. Simples. Quando é que se inicia a prerrogativa? De duas formas. Com a expedição do mandato, tá? A expedição do mandato. Expedição do mandato para os cargos eletivos, isso mesmo, para os cargos eletivos. Nós não elegemos prefeito, deputado estadual, governador, senador, deputado federal, presidente da República, não é isso? Ora, esse povo que exerce, com exceção do vereador, que não tem prerrogativa de foro, esse povo que exerce mandato eletivo, a prerrogativa de foro, para eles, iniciam não com a posse, que é pegadinha, inicia com a expedição do diploma. Expedição do mandato não, Marciano. Que é isso, cara? Expedição do diploma, cara. Expedição do diploma. Guarda aí, ó. Expedição do diploma. É um documento, diploma é um documento que a Justiça Eleitoral dá para quem ganhou a eleição para apresentar no dia da posse, irmão. E a partir do momento que ele recebe esse documento, ele já ganhou a prerrogativa de foro. Por exemplo, o cara ganhou para presidente da República, ganhou a eleição para presidente da República. TSE foi lá e entregou para ele o diploma.